Dentro da legislação ambiental, um dos tópicos é a destinação dos resíduos, especialmente dos agroindustriais. Com a Flávia Leal, engenheira ambiental, foi abordado como o produtor pode fazer os descartes corretos. Nosso bate-papo com a Flávia Leal, e a gente vai falar um pouquinho sobre resíduos agroindustriais. E afinal de contas, isso dá muito trabalho lá na legislação ambiental? Flávia, tudo bem? Tudo bem. Dá muito trabalho? Dá muito trabalho. No Brasil hoje nós temos uma legislação específica para resíduos sólidos, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então nós temos muitas normas técnicas, muitas resoluções em cima dessa política nacional. Então, absolutamente todos os tipos de resíduos que a gente gera hoje, do campo, da cidade ao campo, vai ter uma gestão específica. E quando a gente fala desses resíduos agroindustriais, quem é a agroindústria? Ela tem que estar situada lá na zona rural? Como é que é? Então, vai ser um misto disso aí. Os resíduos agroindustriais são aqueles oriundos do processo de transformação da matéria química, da matéria-prima que vem do campo e vai para a cidade. Então, é a transformação basicamente do gado, do suíno, da ave ou dos grãos que vão para o abatedouro, que vão para as indústrias de processamento de alimento. Então, a gente tem uma série de alimentos que são produzidos e, nesse processo, uma série de resíduos que são gerados. Por exemplo, num frigorífico, a gente não tem só o produto principal, que é a carne, né? A gente tem a carcaça, o sangue, o couro, tudo isso são resíduos que precisam ser gerenciados, ou utilizados como subprodutos ou descartados da forma adequada. Aqui a gente sabe assim que, por exemplo, num frigorífico, quando se tratando dos grandes, além de ter essas condições de descarte, tem também as exportações, porque de repente tem um país que quer só uma cartilagem que para nós é descarte, mas é um nicho de mercado em outro lugar. Mas vamos pegar aqui mais na nossa realidade, aqui mais perto de nós. Hoje a gente tem visto aí de celuarte, daquelas condições ali de estar fazendo aquela produção lá no campo, o pequeno produtor, ele cria um abatedouro de frango. Aí ele tem pena, sim, ele não vai ter exportação de pena nem para mandar para o carnaval, ele tem que dar um jeito naquilo ali. Exatamente. Então, além dos resíduos gerados do processamento, né, dessa matéria-prima para o alimento, a gente vai ter o resíduo gerado lá na área rural. E aí a gente pode falar de dois resíduos, os resíduos que são oriundos da parte doméstica ali, né, da casa do produtor rural. Onde criou o frango primeiro. E os resíduos da área de produção ali, né? Então a área onde fica o barracão de aves, por exemplo, depois da área de abate das aves. Então, nas áreas produtivas, a gente tem que pensar principalmente nos resíduos líquidos, nos efluentes, né? Aquele oriundo das fezes dos animais, quando você abate um animal tem um sangue, uma água de lavagem. Todo esse resíduo líquido, ele não pode ser descartado no solo ou próximo a um corpo hídrico, né? Ele pode causar uma contaminação muito grave, ele tem uma matéria orgânica junto muito forte, né? Então, não vai haver uma decomposição. As penas, não tem tempo para essa decomposição. As penas, por exemplo, os miúdos de uma ave, de um suíno, são, dependendo da quantidade abatida, é muito grande. Você não pode simplesmente fazer a disposição daquilo no solo, né? É uma quantidade muito grande, a matéria orgânica, o solo não vai absorver aquilo, né? Então, a gente precisa pensar em soluções, em alternativas para dar um destino para esses resíduos. E a gente tem que pensar em como aproveitá-los e, se não tiver nenhuma opção de aproveitar, para onde destinar, né? A gente tem que fazer toda a destinação dos nossos resíduos para locais que são licenciados. E esse licenciamento, ele me dá muito trabalho? Dá. O licenciamento, ele preferencialmente tem que ser conduzido por um profissional, por um técnico que saiba exatamente todas as normas, todos os prazos. Então tem que ficar atento a isso, tem que buscar um profissional qualificado. São muitas normas, como a gente está falando, que vêm desde a parte da gestão de resíduos até a parte do licenciamento, ao descarte dos resíduos. Então a gente tem que conhecer tudo isso para buscar uma autorização com o órgão correta, para que a gestão seja feita da forma mais correta possível.
E tem aquela situação em que eu posso parar com o meu produto já acabado, porque se eu não tiver aquelas certidões ambientais, o mercado não compra meu produto. Exatamente. Você falou, por exemplo, na questão de exportação, né? A gente exporta muita coisa do Brasil, de carnes, grãos e tudo mais. E o mercado externo tem ficado cada vez mais exigente. Ele tem buscado não só empresas que têm a licença ambiental, que têm uma certidão, como empresas que têm aí uma certificação ambiental, né, que vai além do que a legislação pede. Então, é muito importante que o proprietário rural, que as indústrias busquem entender e melhorar os seus processos, buscar soluções, alternativas cada vez mais ambientalmente corretas. Ou seja, não é simplesmente eu fazer aquilo que me foi... Eu fui pago para isso, mas eu entrego além disso. Exatamente. Se você consegue entregar além disso, você brilha os olhos de quem está comprando o seu produto, né? Eu posso ser a preferência no mercado. Exatamente, você se destaca. Quando a gente tem aí, deixa eu usar um exemplo aqui que a gente tem muito comum, vamos ver se isso se encaixa. Nos secadores de grãos, a gente tem os resíduos, que são ali as casquinhas, as impurezas, e que muitos são ali, vamos ainda na parte que o grão está chegando, não vamos ainda chegar na cinza. Aquele que é conduzido, que é encaminhado para uma ração, é um reaproveitamento desse subproduto. Isso aí já é Isso, ele já é um subproduto. Isso, é um avanço. É nesse ponto que a gente fala em buscar soluções alternativas, é usar a criatividade, é pensar como que eu posso usar isso que hoje é um resíduo, como que eu posso reaproveitá-lo, como que eu posso levar ele para o mercado, né? Como que eu ainda posso tornar ele um produto. Isso é um subproduto, é transformar um resíduo num subproduto. Isso tem criatividade, isso tem pesquisa, isso tem que ter o conhecimento técnico, saber o que tem naquela casquinha. Ainda tem proteína, ainda tem umidade, o que tem naquela casquinha, como que eu posso aproveitar ela? Bom, e aí nesse caso também se enquadra aqueles resíduos do pó de rocha, que vamos falar aqui na linguagem mais simples e corriqueira, nos britadores, e hoje está usando isso aí para adubação de solo. Então, isso aí já é também uma destinação melhorada? Sim, existe uma opção dos britadores, né, da mineração, que ela é específica para buscar os fertilizantes para o solo. E existe, claro, dentro desse processo, um aproveitamento que pode ser realizado. Então, nesse processo da mineração, ali de você separar esse pó, você pode pegar uma parcela disso que às vezes você iria descartar e reaproveitar fazendo a fertilização do solo. Agora, a gente também está falando dessa questão aqui da rochagem que eu abordei. Por favor, né? Os senhores sabem que isso aí tem todo um trabalho de pesquisa e ciência por trás para saber a carência do seu solo e saber quais são os nutrientes que aquela rocha em específico tem, e aí ver a quantidade a ser utilizada lá na sua área.